Você vai ter que prometer que você não vai ficar fazendo gracinha enquanto a gente reage. Eu sou Vasco, eu já falei que eu sou Vasco, mano. Não tá aparecendo desde que o jogo acabou. Pelo amor de Deus, mano. Tu acha que eu vou brincar num momento sério desse? Dá play aí, vamos reagir ao Vascão. É o Cuesta no avanço pela direita, cruzamento para a grande área. Quem que é esse? Quem que é? Quem que é? Quem que é? O Piton, que o Camargo há 10 minutos estava aqui atrás mamando. O Lelete teria feito esse gol. Já fez, né? Ainda tem que descer no meio do caminho. Tem que fazer. Na tentativa do Cuesta pela direita. Às vezes faz falta depois. Caralho, não acredito. Manda para fora, primeira. Valeu, Piton. Ele sempre dá vida pelo time. Ó a pressão do Vasco, mano. Os caras não conseguem. Ó, nem cortou até. Aí entrou na Já roda. é o Vasco resenhando, tá? Sim, sim. Porque se você percebe 4 aqui, o minutos início do lance era a saída de bola do Vasco, que virou uma chance clara pra Chapecoense. Tipo, se essa bola cai no pé do TT. Bom, de longe, assim, eu não acho que é um grande perigo, não. Eu achei que tem bola aqui a caixa, velho. Não. Giovanni Augusto. Ainda bem que a gente tem o craque, ó. Olha só, mano. Tu vê a qualidade, né? Aí, quase. Chapada. Entra na área que é pênalti. Mas foi tapa de craque. Isso que importa, mano. Ele é diferente. O estádio sempre fala. Tem que apoiar. É diferente. Mano, quantos chutes o Vasco deu nesse jogo? No intervalo tava de 13 chutes do Vasco. Esse não conta porque ele não chutou, né? Mas é diferente. Mas foi um chute diferente, assim. Não, aqui é loucura, gente. Aqui é loucura. Isso não é chute. E, os caras não entenderam nada. Olha só como ele humilha os caras, mano. Caralho, que jogada. Quase. Valeu, Coutinho. Só passa pra você 21 chutes do Vasco, 11 no gol. E da Chape? 5 chutes da Chapecoense e 1 no gol. Um no gol. Um só no gol, qual foi? Tu sabe que a gente vai morar junto por quase 3 meses e o Grêmio vai jogar nesse período. Você sabe que a mesma coisa que você tá fazendo aqui, esse mesmo personagem escrotinho, irritante que você tá fazendo aqui, eu vou ter a oportunidade de fazer também. Então se eu poderia falar uma palavra pra você nesse momento, é aproveite, porque você tá tendo a sua oportunidade. Mas logo o Diniz vai ser demitido e o Vasco vai voltar a ser um time que pontua. E eu estaria aguardando. Beleza. Não falta muito pra Grêmio e Vasco não, hein? Falta muito não, hein? Vamos fazer o seguinte? A gente pega e aposta a vida. Mas daí o jogo é no São Januário, eu acho. Já fico comprometido. Vantagem, né? A gente sabe que normalmente a gente faz 3 pontos em casa e a gente se fode fora com o Vasco da Gama. Mas ano passado a gente não perdeu ó, fora de casa. Matou. E rendeu uma furada. Ainda tentou com várias tintas aí o pequeno príncipe e mandou pra fora. Corte do Barros. Mano, é agora. Pô. Meio Coutinho. Esse moleque é diferente. Que achada! Mano, não tem como perder esse gol. Cê é louco. O que tu tem que falar do atleta Brenner? Mano, eu acho que, tipo assim, vai ter torcedor do Vasco que vai me xingar e tá de boa. Vai. Dito isso, pra mim, ele é um dos menos culpados, tá ligado? Menos O Vasco- culpados, mas tu Não tô falando desse jogo de hoje. viu, acabou de ver o lance, né? Tu não tem Perfeito, Alzheimer, ele né? tem que fazer esse gol. Ele tem que fazer esse gol, porque Só que eu- se fosse lá em Porto Alegre, o cara tava assim já, ó. É, perfeito. Só que aí a gente tá falando de atleta que tá vivendo a melhor fase da vida dele, comparando com um atleta que nos últimos 3 anos ele mal entrou em campo. Sim, mas aí o problema é do Vasco da Gama. pô. Ah, Não com tem- certeza. Não tem nada Só que a o ver. meu ponto é, hoje ele fez merda. Então, porra, Fez. muito provavelmente o torcedor quer matar ele. Dito isso, o Vasco não está nessa situação por conta do Brenner. Tá. Tem um elenco vagabundo que tá aí já tem muito tempo, com um treinador vagabundo que já tem muito tempo que tá aí. O Vasco não pontua, não leva a sério os seus jogos, não vence jogos. E o pessoal acha que tá tudo bem porque o Diniz tá mudando a vida dos atletas. O pessoal acha que tá tudo bem mesmo? Pô, eu Que acho que tem uma pessoal? rapaziada que acha que tá tudo bem. Quem é que acha que tá tudo bem aí no Vasco, gurizada? Duvido, cara, duvido. Eu não vou fazer bingo do Diniz hoje. Possível. Cara a cara com o goleiro, perde o Brenner. Foi mais um lance em que a Chapecoense é desarmada e dessa vez o Vasco teve É que se campo fizesse pra esse correr. gol aí, era bom. Muito bom pro Brenner nas costas. E aí é isso que eu tava querendo dizer. Uma chance valiosíssima. Era o saindo Brenner da ali. área. Uma bela defesa também. Primeiro aqui o Vasco. A invasão com o Piton. Ajeitou o Piton. Piton em cima. O torcedor do Vasco podia ter avançado um pouco mais, né? Tava
tentando. Completamente livre, já tentou a finalização de canhota e o Piton. É fácil esse chute, né? Mandou pra fora, viu, Morientes? Faz a finta, busca a opção. No fato dessa chapada. Coutinho na entrada de área. Defesaça. E ela passa. Ela já foi mais forte essa chapada. Houve um tempo que ela entrava ali e ela ia alta na gaveta. Mas, Olha aí, mas olha. aquela furada foi escrota. Dito isso, aqui ele chutou bem, mano. Foi no limite, o goleiro pegou no cantinho. Sim, mas completamente defensável se toma esse gol aí. Tem que xingar o goleiro. Ah, porque antes ele acertaria o V, né? Sim, Aí é um debate. antes era uma coisa linda desse ver. Léo Vieira. Com a perna direita. Lançamento pra grande área. Subiu o Barros. Meu Depois Deus. Moreira na trave. Quem é que foi? Opa. Era o Brenner mandando pra trave. Brenner. E depois pra fora. É que podia estar 2-0 já. Vai O jogo. perdendo, acumulando. Ia ser melhor. Oportunidade do Vasco da Gama. De novo Coutinho. Barros. Brenner. Na Olha meu goleiro. pé da trave. E pela linha de fundo. Bom, vai criando oportunidades. Mendes. Avança. Lançamento para a grande área. Piton. Ajeitou, veio o disparo. Puta, mas só dá Vasco, viado. Essa bola não quer entrar, mano. Coutinho teve outra. Chapecoense não joga, porra. Aliás, com Gomes. Tô falando que só falta a bola entrar, pai. O time tá bem treinado. Olha só. Subiu. Depois da batalha com o Moreira. Nada! É nada, Brenner. Pior que não foi nada. Faltando o Léo Vieira. Houve aquela expectativa, né? O Walter Clark fez corte. E a bola ao meio distância, ela subiu. Enquanto isso, o Léo Vieira e o Brenner aguardavam. Quando ela Pô, não foi nada. caiu, o choque. O Moreira agarrado também com o Léo Vieira. E aí a sobra com o Brenner e a marcação de falta. Ele com o braço recolhido. Teve algum outro ângulo que mostrou que foi falta, rapaziada? Vou te falar que não foi nada, hein. Contra Mano, tudo. só pra contra contextualizar, pra quem for ver no YouTube, a gente tava fazendo a live do Mercato da Kings aqui, então a gente não tava conseguindo assistir o jogo. De fato, talvez até de uma forma um pouco antiprofissional, a gente botou o jogo ali na televisão, a gente tava olhando de cantola aqui. Só que a gente não conseguiu ver os lances com... Pô, pra mim isso aqui não foi porra O nenhuma, cara. comentarista da Amazon disse que não foi falta. Então a gente tá falando 3 pontos morais pro Vasco hoje. E o comentarista isento aqui, que tu não é isento, tá dizendo também que não foi falta. Mas por que eu não sou isento? Tu não é isento. Por que eu não sou isento? Porque tu nitidamente aí vai levar as discussões pro lado do Vasco da Gama. Eu tô Não, aqui pra... eu nitidamente sou o Vasco da Gama. Tu é Vasco. Dito isso, você está me colocando numa posição de incapacidade de ser isento por conta do meu clube. Sim. Eu não poderia ser um jornalista, por exemplo. Não, O jornalista não pode ter um time. não. Tu não. Tu vai sempre pender aí pro lado do Vasco da Gama. Eu tô aqui pra combater isso e me posicionar. Mas por E que tem torcedor do Vasco que me xinga dizendo que eu sou isento demais pra querer me dar bem com outras torcidas e você vem aqui e fala que eu pendo sempre pro lado do Vasco? Aí eu fico confuso. Porque na internet, pai, é muita gente dando opinião. E é muito egoísmo da tua parte tu achar que ninguém não vai ir com a tua cara. Tu achar que todo mundo vai gostar da tua carinha Caralho, e entendi. vai comprar teu barulho. Não é assim que funciona. O mundo não é um conto de fadas. Não é assim que funciona, infelizmente. E resta a gente Então em aceitar. Santa Maria tem alguém que quer te pegar na porrada. Com certeza. E tu tem medo? Eu me garanto, na trocação franca. Na porrada você... Sim, só não vamos usar outros artefatos também. Aí já virou baixaria. O Príncipe. Vasco roubado. Barreira com 3 jogadores. O disparo de Caralho, velho. Mas não entra. pra sombrar o Léo Vieira. Tem Coutinho. Piton. Penal. Avança, ainda o Piton. Chega e trava a defesa, mas reclama de toque. Na ação do zagueiro. Tem que dar agora, Wilton. Já saltou. Caralho, ó. Caralho, os caras se empurrando mesmo. Por esse ângulo aí fudeu. Ter certeza que toca no braço. Vê. Nada. Nada. Tem o braço É, vai na entrar. barriga e Nada, depois nada. tem Vai entrar naquele papo de braço de apoio Não, e a bola bateu- bate na barriga bate antes na também. barriga. o braço de apoio, porque o braço já está estendido para trás, né? Ele carrega a bola com o braço. E, na minha opinião, o pênalti tem que ser marcado, mas já aconteceu Na opinião da comentarista, o pênalti tem que ser marcado. lances como Mas esse aí a no comentarista tá de campeonato passado, sacanagem. onde o árbitro não marcou, mas o Todo braço está respeito. estendido já não é braço de apoio. Mais uma vez aí com o Thiago Mendes. Deslocamento do Gomes. Que bola. Lançamento para a grande área pro gol. Ah, mas aí fica complicado. Prendeu! Ai, viado. Só tem lateral desprezível esse time. Volta aí para Gomes, ele recolhe pela esquerda. Faz o levantamento. Toma, toma. produziu. Mais É uma ele, assist é ele, do Andrés é ele. Gomes.
Bom jogador, Andrés Gomes. Gosto. Queria no Grêmio? Com certeza. Entraria no lugar de quem? É que aí já pegamos um jogaço de Amuzu e TT ontem. Aí já fica difícil. Ah, beleza, mas aí você falou que ele seria titular no Grêmio. Não, eu não falei isso. Eu falei que eu gosto muito dele. Aí tu falou, queria no Grêmio. Ah, então, tipo, você queria, mas pra ser banco. Depende do momento, assim. Depois que o Amuzu apresentou ontem, realmente ele não chega pegando no lugar. Se tiver algum botafoguense no chat, vai entender muito bem. Tipo porque assim, eles não dormiram. Tipo assim, se o Vasco chega e oferece o Andrés Gomes pelo Amuzu, você não aceita. Não, uma troca franca, eu acho que eu aceito. O Andrés Gomes é mais novo e eu já vi bastante dele. Ah. É uma futura venda, talvez. O Amuzu tá com 25, eu acho, se não me engano. Agora não teve informe publicitário. Teve o Gomes na medida para o levantamento para Puma. Se o Brenner vai nela, tá impedido. Sem chance para Léo Ou não? Vieira. Ele finalmente abriu o placar nesse jogo de ataque contra defesa. E o Puma executando 1-0 para o gigante da colina. A liberdade que tem pela esquerda, mas o cruzamento é feito do Coutinho. Pô, não é possível, mano. Não é possível. Era pra estar 5-0 pro Vasco da Gama já. E os caras querem a cabeça do Diniz ainda. Porque os loucos não conseguem chutar uma bola na frente do gol. Pô, não é possível. Ô, Renato, se tu falar que isso aí é culpa do treinador, o Vasco... Não. A situação é, o jogo de hoje, cara, é nítido que o time criou pra fazer 2, 3, 4, 5 gols e perder os gols na cara. Pô, inacreditável. Mas a situação do Vasco é evidente que tem culpa do Diniz. É evidente, pô. O Carlos se deslocou. Esse é o Jean Carlos. Que bola. Mais belo passe. Tem invasão aí do Marcinho. E ela passa e vai pra fora. O dueto dos dois caras que entraram em campo, né? Esses dois, eu imagino a transmissão das rádios Santa Catarina. Ele tá alucinado com o Dalpozo. Toque feio pro Pumita. Vem o Vascão da Gama no ataque. O Marino passou. Puma Rodrigues. Lançamento para a grande área. Desceu do Everton. Avança. Tu já errou o horário da coletiva do Diniz, né? Na aposta que a gente fez. Mas os caras... Ele já chegou. Os caras estão falando aí. Tá, mas tu falou 20 e pouco. Sim, mas ele já chegou aí faz um tempo, eu acho. Quase o gol de empate. Gol Garcês. Mas pode tirar já, que acabou o jogo. O jogo fica 39 já vai ter chance de gol. Vamos botar na coletiva. Tira, é uma falta da casa do cara. Pra cobrança. Da Chape. E que flechada! Um golaço do Jean Carlos para o empate. Ele entrou em ação na segunda etapa. Eu posso ser sincero com você? A sensação que eu tenho, e é claro que eu tô falando isso de cabeça quente e tal, mas eu sinto que se o Diniz continuar no comando, o Vasco nunca mais vai vencer uma partida de futebol. Ok. Tu já teve essa sensação com algum treinador? Já teve uma crise recente ali com o Quinteiros que realmente ficou... Mas aí o grupo queria derrubar ele também. Tu sente que o grupo abraça o Diniz? Eu acho que tem muitos jogadores ali que gostam do Diniz, alguns especificamente que vieram porque têm vontade de trabalhar com o Diniz e tal. Até o que eu acho um pouco perigoso, que eu não concordo com a ideia de formar elenco em volta de treinador, porque o treinador se demite, o elenco fica. Os jogadores são ativos do clube, né? Mas, enfim, eu costumo falar aqui na live que o Diniz, pro macro do Vasco, ele acaba até tendo um papel importante. O grande problema é que se ele perder 9 a cada 10 jogos e empatar 1, o macro do Vasco vai acabar indo pro caralho, porque o time vai ser rebaixado, entendeu? Difícil. E aí, se ele dá uma coletiva e ele mostra que tá puto e que vai mudar, tu ainda cria uma esperança, né? Porque o ser humano, ele é movido à esperança. Mas quando ele dá uma coletiva e fala que ele tá feliz porque ao final do dia vai ter um jogador aí do elenco que mudou de vida e que, pô, ele tinha tudo pra dar errado, eu acabo tendo um pouco de vontade de, tipo, fazer coisas que eu não vou falar aqui porque dá um gatilho pra algumas pessoas do chat, entendeu? Mas hoje o Vasco chutou quase 30 bolas. É, e empatou. E tipo, evidente que os jogadores erraram gols inacreditáveis, né? Hoje, pra mim, não Então, foi culpa do Diniz. Mas tu vai botar na coletiva do Diniz, ele vai falar do jogo de hoje. Beleza, só que aí você tem que entender que o jogo de hoje entra dentro de um contexto que ele vai repetir a mesma coisa que ele falou em 700 jogos que não tiveram a mesma característica que essa. É o
destaque que ele tem sido um destaque ofensivo da equipe recentemente. E o Léo Jardim tem que defender essa bola. Toca no Léo Jardim e ultrapassa a linha fatal. Uma verdade. A Chape empata. Mano, eu posso falar, não foi nem tão no ângulo assim. Será que eu tô pesando? Não, se fosse o Everton, os caras iam escaralhar lá, todo mundo. Dinossauros, cara. O Anime Flávio, torcedor do Flamengo, acabou de mandar. Renato, nossos times estão em crise. Todo apoio, sei o que você sente. Abraço pro Anime Flá, mano, porque o Flamengo tá passando por um momento complicado. Pegaram a bosta do Inter em casa e não conseguiram ganhar. Então um abraço pro Anime Flá aí, porque realmente o momento é conturbado. Enfim, vamos ver se, de fato, o Diniz iniciou essa coletiva? Realmente, boa noite. Em relação a contratações, vai ficar no ambiente interno. Em relação ao jogo, muito frustrante pelo resultado. E em termos de desempenho, não. Isso, porra. Uma partida que a gente teve um domínio completo. O time jogou bem e produziu muita chance de gol e ofereceu muita pouca chance. No final, um pouco natural, alguns jogadores saíram porque cansaço. O Piton estava puxando câimbra e o Thiago pediu para sair, senão não tinha saído nenhum dos dois. Só o Brenner que tinha sido uma mexida tática mesmo, por opção minha. E o Nuno também estava cansado e o Marino era uma opção mesmo para entrar no jogo. É muito frustrante pelo resultado, não pela produção da equipe. Em termos de produção ofensiva, foi o jogo talvez que teve mais produção desde que eu estou aqui. Produção efetiva. Muito foda. O Vasco perdeu hoje 7 grandes chances. É muito raro acontecer isso no jogo de Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, o jogo do Santos, que a gente ganhou de 6-0, nós estávamos 8 bolas no gol, fizemos 6 gols. Contra o Inter, que a gente ganhou de 5-1, a gente finalizou 7 e fez 5. Hoje a gente finalizou 11 dentro do gol e fizemos só um gol. E muitas chances, muitas finalizações dentro da área, chances claras. Então o time, a regularidade que a gente tem que ter regularidade no desempenho. É até difícil repetir tamanha produção ofensiva. A gente não pode admitir empatar ou perder 2 pontos em São Januário do jeito que a gente jogou hoje. Então, assim, é muito frustrante pelo resultado. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. É um jogo que eu imagino que é frustrante para a torcida também, mas ao mesmo tempo o retrospecto do Vasco não é bom, né? São 49 jogos, são 15 vitórias, 14 empates e 20 derrotas. Eu imagino que isso deva estar martelando ao perder a oportunidade de fazer 3 pontos. Por que o sistema defensivo do Vasco, quando a Chapecoense conseguiu sair um pouquinho, 15, 20 minutos, se mostrou tão frágil? O time se desmantelou com a saída do Thiago Mendes ali defensivamente? Achei o sistema defensivo frágil. Achei que o time, alguns jogadores cansaram. A gente começou a errar passe e tomar a transição, e a Chapecoense tinha que lançar para frente. Achei o time frágil. Acho que está ganhando de 1-0. Pelo número de chances que a gente perdeu, é natural ter um certo nervosismo. Eu não achei o time frágil. Eu acho que no final do jogo, pelo nervosismo do jogo, está ganhando de 1-0. A gente, todo mundo muito incomodado de não ter ganho do Madureira, de estar numa situação de ter perdido para o Mirassol. E aí a gente fez uma falta desnecessária e tomamos um gol. Eles finalizaram 4 bolas o jogo todo. Se falar que o sistema frágil, o defensivo está frágil. Se você permite para os caras finalizarem 4 bolas, você finalizava mais de 20. Isso é um jogo de futebol, os caras vão finalizar alguma vez. No jogo de hoje, não tem nada a ver com alguns jogos para trás. Contra o Mirassol, o time fez uma boa partida e perdeu o jogo. A gente precisa ganhar jogo. Você fala assim, precisa ganhar. Para mudar o retrospecto passado. Fazer uma parada geral assim da minha chegada aqui no Vasco. Quando eu cheguei, o time estava na zona de rebaixamento ano passado. E tinha um temor muito grande do rebaixamento. O time determinado jogava bem, não pontuava. Jogos como o de hoje, por exemplo, que a gente tinha, o que teve aqui contra o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Bragantino. Em determinado momento, a gente teve uma sequência de 12 partidas, das quais a gente ganhou 7, empatou 4 e perdeu uma, que foi para o Palmeiras. E nesses empates foram a classificação da Copa do Brasil contra o Botafogo, então quase com um resultado de vitória ali. E depois tivemos um momento muito ruim, tomamos 5 partidas seguidas. A gente ganhou do Inter, praticamente escapou do rebaixamento. E
E depois teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente foi com o time todo mudado e teve uma expulsão com 10 minutos de jogo. Isso foi a minha passagem do Vasco. A gente terminou, antes de terminar, escapou, não era para ter sofrido tanto. Naquele momento de alta, a gente era para a gente ter pontuado bem mais e a gente estava sonhando até com Libertadores naquele momento. Depois teve os jogos da Copa do Brasil, que a equipe foi muito bem nos 4 jogos e também ganhou um dos 4 jogos, mas jogou muito bem. E agora o ano começa, se a gente ficar pegando o retrospecto das partidas, é sempre muito ruim. O time tem muita coisa. E nesse meio de tudo isso, teve a valorização do Ryan, que valia 10 milhões, ia ser vendido por 10, 12 milhões, 8, foi vendido quase que o triplo. Então o trabalho como um todo é como um todo. E nós estamos o time titular jogou 4 vezes esse ano. O time titular. Teve uma partida horrorosa, já foi contra o Flamengo, primeiro tempo horroroso. E o segundo tempo teve um jogador expulso com uns 4 minutos de jogo, 5 minutos de jogo. Então é difícil você avaliar o segundo tempo. Foi um primeiro tempo horroroso, horrível. Depois os jogos de time de Série A. Nós tivemos uma boa partida contra o Bragantino, contra o Mirassol. E hoje fez um jogo, em termos de jogar futebol, jogou muito bem. Infelizmente a gente não botou as bolas para dentro do gol. Então esse é o apanhado geral. Senão a gente quer mudança no futebol brasileiro, assim, com 4 jogos de time titular e o time jogando bem a maior parte dos jogos. Não jogando mal. Somente dos jogos, os 2 do principal campeonato, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ter um pouco de calma e fazer análises um pouco mais profundas para não achar que está tudo errado, que não está tudo errado. Tá? Thiago Tostes. O Vasco finalizou muito mais que a Chapecoense, sobretudo no primeiro tempo, praticamente só o Vasco finalizou a gol. Mas o que faltou para transformar isso em mais gols? Para aprimorar mais a finalização nos treinos? Eu acho que o treinamento não está faltando. É uma bola que pode entrar a qualquer momento. Como entrou 5 contra o Inter, 6 contra o Santos, 4 em outras ocasiões, quando contra o Maricá. Hoje a bola teimou em não entrar. A gente lamenta muito por isso. Vinícius, queria que você falasse da atuação do Coutinho e da atuação do Brenner. O Brenner ficou muito tempo sem jogar lá na equipe da Udinese? A Udinese ele ficou bastante tempo sem jogar, ele foi emprestado para o Cincinnati, nos Estados Unidos. E aí jogou, fez gols, mas ele estava sem jogar desde acho que novembro, dezembro. Então é um jogador que veio, ele é um jogador que eu conheço, você também conhece, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. No fundo é isso que é a maior especialidade dele, é fazer gols. E eu tenho muita convicção de que ele vai entrar em ritmo, espero que rapidamente, e vai dar alegria para o torcedor vascaíno. Boa noite, Fernando Diniz. O Coutinho foi uma partida muito boa. Aliás, todos os jogos que o Coutinho jogou, ele foi muito bem nessa temporada. Ele voltou forte, voltou muito focado. Jogou bem contra o Maricá, jogou bem contra o Mirassol. E hoje jogou muito bem outra vez. Boa noite, Fernando Diniz. Tim Homer, canal Oswaldo, com Nautinho, Rádio Conexão Total. Só ligar. Vendo que o volume de jogo foi impressionante, né? Foi praticamente ataque contra defesa. Tu acha que, no caso, para finalização, para gols, está faltando aquela peça fundamental para que tenhamos um goleiro, um atacante que seja de ofício ali para suprir a ausência de Verratti e do Ryan? O Brenner é um jogador desse ofício. Ele não costuma perder os gols que ele perdeu. Ao contrário, o cara que precisa muito pouca chance para fazer gol. É um jogador que se notabilizou pela qualidade de capacidade de fazer gols. Então chega no Spinelli também, a gente vai tentar suprir a ausência dos dois. O mercado, a gente se movimentou bem no mercado, a gente trouxe 2 bons jogadores, com características diferentes, para poder a gente estar bem amparado. Boa noite, Diniz. Sérgio Quindes, canal Atenção Vascaínos. Na última coletiva você abriu falando justamente a questão do resultado, o que o Vasco precisa fazer, o Vasco precisa ganhar, voltar a ganhar. Tiveram jogos em que o Vasco não jogou bem e não conseguiu ganhar, jogos como hoje, que o Vasco jogou muito bem, merecia no primeiro tempo ter feito 3-4-0, teve a questão de um gol, na minha opinião, mal anulado, questão de uma possível falha do Léo Jardim no último lance, gols perdidos, enfim, o Vasco merecia ter saído com a vitória, mas também não saiu. Futebol acontece. Mas você sempre fala em coletiva que
busca acertar, corrigir, ajustar para poder no próximo jogo melhorar, obviamente. Em algum momento passou pela sua cabeça mudar a forma de jogar, você, em vez de corrigir o seu estilo de jogo, como o time vem jogando, você, já que dessa forma, independente do que vem acontecendo ultimamente, os resultados não estão vindo, em abrir mão de algumas convicções e tentar mudar algo que o Vasco vem jogando para uma forma totalmente diferente ou minimamente diferente? Obrigado. Qual a convicção que você quer que você sugeriria? Convicção do quê? Do time jogar, o time criar muita chance de gol, que nem foi hoje? Como mudar, ser menos agressivo, criar poucas chances para ver se a gente ganha? De bola longa, onde a gente fez muito mais, às vezes até do que devia. A gente saiu só com bola longa hoje. Só que a gente não tem um jogador grande lá para disputar hoje. 1-1, João. Então não tem muito sentido. Eu quero que o time faça, se eu conseguir que o time faça o que fez hoje, a chance do Vasco ter um ano muito bom vai ser muito grande. Foi a melhor partida em termos de desempenho ofensivo, em termos de criação de oportunidades desde que eu estou aqui. E a gente ofereceu quase nada para a Juventude. O jogo foi 1-1. No final, assim, teve um certo nervosismo, o time ficou, às vezes não sabia se esperava, se continuava pressionando muito alto, e alguns jogadores cansaram. Hoje, especificamente, tudo no mesmo momento. E a gente teve que fazer as trocas. Mas hoje, em outras partidas, e a partida que a gente fez muito ruim, péssima, foi a partida do Flamengo. Essa partida ela merece muito mais crítica até do que aconteceu. Foi muito ruim o primeiro tempo, horroroso. Agora, dos outros partidas contra o Madureira, o time não jogou o time todo, jogou com mesclado, e a gente teve pouca aceleração, mas mesmo assim, o jogo do Madureira era um jogo de situações normais para ter ganho de 2-3-0. A gente perdeu um pênalti, teve um pênalti não marcado, teve 2 bolas na trave. Então não é. Só que o resultado ele é imperativo. A chance da gente começar a ganhar é continuar melhorando. Se a gente continuar melhorando, acredito muito que a gente vai começar a ganhar jogo. De maneira sequencial. Não, Renato Corintiano, não tem. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevelari, o Digão do podcast Cruz Maltino. Você tinha falado algumas respostas anteriores sobre precisar vencer. O torcedor quer que vença, você quer que vença, todo mundo quer que vença. Já vendo o próximo jogo, um clássico, né, dentro de São Januário contra o Botafogo, necessita de todas as peças na sua mão. Saiu a informação de que o PH está lesionado. Você acha que ele já vai estar apto para domingo? E também se você já tem em mente um time que possa ir jogar contra o Botafogo domingo. Vou pensar no time, a gente tem um esboço daquilo que eu pretendo fazer no domingo. E o PH, de fato, ele sentiu um problema no pé e está se recuperando, a gente espera ele o quanto antes. Boa noite, Diniz. Brian Lucas, do Colina 1927. Eu queria falar um pouco nessa questão também de vencer jogos. O Vasco, em São Januário, ano passado, teve um retrospecto que ficou uma partida sem vencer, um tempo sem vencer. E na partida de hoje, enquanto o Vasco vencia a partida, a gente viu o Vasco trocar com a equipe da Chapecoense. Em alguns momentos, depois ainda da entrada do Nestrosa, do Marino, né, no caso agora. E eu queria que perguntar se falta um pouco de tranquilidade da equipe, às vezes, dependendo da partida, de sentir mais o jogo, de trocar mais o passe e chamar o adversário para si, do que se desesperar e tentar fazer o segundo gol. Obrigado. Eu concordo assim, com a tua observação. Eu acho que naquela hora a gente não podia abrir o jogo e a gente acelerou sem necessidade nesse momento. E a gente errou alguns passes. Nós erramos assim. A gente tinha errado quase passes do jogo todo. Nesse momento final a gente errou uns 4 passes fáceis. E aí deu a posse pro time da Chapecoense e eles se lançaram no ataque. Então, especificamente na reta final do jogo, eu acho que a gente ia ter um pouco mais de tranquilidade com a posse, só que se der tranquilidade com a posse, se atrai o adversário, a gente vai ter que fazer uso do goleiro lá. Porque o goleiro vai pressionar, você vai usar, geralmente você vai ser pressionado, vai dar passe para trás, e a gente tem que saber jogar com isso. E atrair, às vezes vai sair com bola longa, às vezes tem que sair com bola curta, depende do que o jogo pedir. E além disso, eu acho que a gente, quando a gente estava com o resultado, a gente estava saindo, a Chapecoense teve que mudar, e a gente estava saindo às vezes muito descompactado, criando uns espaços que não teve no primeiro tempo. No primeiro tempo não, até a parada técnica. A gente estava pressionando, mas o time acompanhava e botava o pé lá com a linha alta, a gente ficava compactado. A gente começou a ficar um pouco espaçado no momento final do jogo e ficou perigoso, por isso que teve essa trocação que você citou. Bem observado. Gente, Pedro Neville, TV Globo.
O Vasco mandou no jogo, criou mais e aquele gol no final doeu na torcida. E como o amigo citou, no ano passado, 52% de aproveitamento em São Januário. Foram 15 jogos, 7 vitórias. Mais uma vez deixou escapar. Subir de rendimento aqui em São Januário é uma questão que mexe contigo. E quero saber também onde é que você coloca o Vasco nessa briga pelo Campeonato Brasileiro ali, em que lugar? Não tá falando nada mesmo. Mexe comigo, sim, não ganhar aqui em São Januário. Muito. Acho que aqui é a casa do Vasco e mexe muito desde o ano passado. E é uma coisa um pouco difícil de explicar, porque a gente fez partidas aqui, você tem algumas para trás aí, que a gente teve domínio quase completo do jogo e também não conseguiu vencer. Eu acho que a gente tem que conseguir reverter o domínio em vitórias, que é uma característica do Vasco em toda a sua história. Em relação à briga do Vasco, o Vasco vai postular sempre onde eu tivesse as melhores posições. Inclusive, a gente vai, é sempre o próximo jogo. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo que a gente conseguir. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, no time do Vasco, tem que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, você acha que você é o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser campeão com o Vasco do bom número de competições que a gente conseguir. Ano passado bateu na trave na Copa do Brasil. Ficou muito pertinho. Então o meu sonho em particular é esse. Tudo bem, Diniz? Boa noite. O assunto de ter muito volume de jogo, né, e acabar não conseguindo concluir tanto em não conseguir efetivamente fazer os gols, ele não é uma novidade de uma forma geral que você lida com isso. Eu queria ouvir de você como lidar nesse momento com o grupo porque parece que essa situação ela bota uma tônica de minar a confiança, né? Parece que quanto menos a bola entra, vai minando mais ainda e a coisa vai virando uma bola de neve, assim. Você que, enfim, já passou por isso em outros momentos, eu queria que você explicasse como conduzir, sabe? Para que a coisa não vá crescendo e não vá minando também a confiança do torcedor. E eu sei também que você já falou muito do Brenner, mas chama atenção um jogador que está fazendo a sua segunda partida, né? Ouviu que, enfim, vai da torcida, eu vi que você deu um abraço nele e falou, vocês têm uma boa relação e falou alguma coisa no ouvido dele. Queria, já que a gente está falando de confiança, você fale um pouco disso também, como conduzir com o Brenner, o que você puder falar, o que você falou para ele, nessa ideia de é só o seu segundo jogo, enfim, e é o início, né, de uma trajetória. Mas com o Brenner é isso mesmo, no fundo ele se colocou à disposição sem praticamente treinar com o time, chegou e botou a cara. Não falou assim, estou fora de forma, preciso tempo para treinar, isso é uma coisa louvável também. Eu vou lembrar o Caio Jorge, quando chegou no Cruzeiro 2024, vocês devem lembrar o que aconteceu com o Caio Jorge. Foi vaiado, foi estilizado, quis bater um pênalti, errou. Gomes, o Renato não e o Caio Jorge, depois de 6 meses, passou, finalzinho de 2024, tive com ele lá. Na minha chegada, ele coincidiu dele começar a fazer mais gols, aí ele machucou e o ano passado foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Então essas coisas são comuns de acontecer. É uma readaptação, ele está há muito tempo sem jogar. O tempo do Brenner sem jogar na Udinese foi grande, depois ele teve esse período curto que ele jogou no Cincinnati. Então ele precisa de ritmo, mas é um jogador que eu confio bastante. E é um jogador muito talentoso. E o que hoje ele é mais cobrado, que ele foi mal, é naquilo que ele costuma ser fatal, que é na capacidade dele de finalizar e marcar gols. Em relação à confiança, eu acho que o time mostrou muita confiança hoje para jogar e para criar. Eu ia estar muito preocupado se o time não estivesse criando. Eu ia estar muito mais preocupado. Eu não estou preocupado. Toda vez que não ganha, a gente fica preocupado. Mas estaria muito mais preocupado se a gente estivesse criando situações de gol, se o time estivesse se acovardando, e não foi o que aconteceu com o time. O time, em termos de jogar futebol, deu uma boa resposta hoje. Diniz, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Por conta dos resultados recentes, você acha que o clássico de domingo pode ganhar uma importância ainda maior, que uma vitória pode ter um peso maior positivo para o seu trabalho, para o Vasco, para poder acalmar os ânimos de fora para dentro? Eu ia falar até em aumentar a confiança também, você já falou que a confiança você observa que está em alta, mas principalmente nesse sentido, de acalmar um pouco os ânimos, um clássico, e também tem a questão da classificação no Campeonato Carioca. Assim é foda, tá ligado?
Porque eu sei que existe um mínimo decoro que faz com que os jornalistas façam perguntas de forma mais sutil, ainda que o momento não demande isso. Mas eu acho inacreditável como a rapaziada faz perguntas que, honestamente, pra mim, não agregam em porra nenhuma e não respondem nada ao torcedor que tá puto, tá ligado? Porque você pode, sem xingar o cara, chegar e falar assim: nas últimas coletivas, você justificou a falta dos 3 pontos por uma expulsão, por uma saída de bola errada, por um jogo que criou demais e acabou não terminando em gol, por um jogo que o time de fato jogou mal, mas cada jogo tem uma situação diferente e o final é sempre o mesmo, o Vasco não fazendo os 3 pontos. Em algum momento o torcedor do Vasco vai conseguir comemorar a vitória do time dele, ou ele vai continuar eternamente assistindo você, justificando o motivo dos fracassos na coletiva, com justificativas diferentes que não mudam o resultado final. Simples. O Vasco não ganha um jogo. Só isso. O Vasco precisava ganhar uma unidade. Que aí depois de ganhar essa uma unidade, talvez viraria a chave. Mas até o momento, o Vasco não consegue ganhar um jogo, tá ligado? Não ganha mesmo. Eu conversei com você essa parada. Eu tô com a sensação de que enquanto o Diniz estiver no cargo, o Vasco nunca mais vai ganhar uma partida. Qual que foi a última vitória do Vasco da Eu não sei. Isso te pega? Tipo assim, contra time de Série A? Eu não sei. Ah, contra time de Série Não, A. é que no estadual o Vasco venceu o jogo. Tipo, Sim, mas sim. aí, pô, o time Não, tá... contra time de Série A fica difícil daí, né? Contra a Série A, não Pede sei. demais também pra ele. Foi contra o Inter, ano passado. Baita jogo. E antes do jogo Sério que contra o essa Inter... Foi a última vitória do Vasco. Antes do jogo contra Essa o foi a Inter... penúltima rodada, não foi? Foi. E antes do jogo contra o Inter, o Vasco já tava, tipo, a 6 jogos sem vencer. Ah, eu lembro. O Vasco voou e aí simplesmente perdeu todas. E aí brigou pra não cair. Porque o O Vasco Fluminense também... não foi campeonato brasileiro. Daí o Vasco... Ah, mas é de Série A. Ah, sim. E depois de ganhar, perdeu pro Fluminense. E aí passou nos pênaltis. E aí contra o Corinthians jogou melhor, né? Empatou. E depois perdeu também. Não venceu nenhuma das vezes o Corinthians. Perdeu o título. É. Tipo, dos 4 jogos... Das quartas de finais pra frente, o Vasco não ganhou nenhum jogo. O Vasco não ganha jogos. Tipo, ganhou... Tirando esse do Fluminense, né? Que Tirou ele um jogo daí. Empata com o Botafogo e tal. Aí passa nos pênaltis. Aí ele ganha do Fluminense, perde pro Fluminense, aí passa nos pênaltis. Aí empata com o Corinthians, perde pro Corinthians. E no Brasileiro ele ganhou do Inter e perdeu pra todo mundo. E aí esse ano ele já perdeu pra todo mundo de novo. Mas teve 2 jogos do Brasileiro só. E teve jogo do estadual contra o Sim, Flamengo. contra o Perdeu Flamengo. Também, 32 Mas aí tu jogos. quer ganhar do Flamengo daí? Não tô falando que precisa ganhar do Flamengo, mas o Vasco precisa desempenhar. E aí o ponto que me pega é, os jogos que ele teria que ganhar, ele também não ganha. Mirassol teria que ganhar? Não. Nas circunstâncias do jogo, sim. No contexto, sim. Se a gente for avaliar o jogo, não. Mas, por exemplo, hoje ele teria que ganhar. Hoje teria que ganhar. Contra o Juventude em casa, ele teria que ganhar. Juventude em casa foi quando? Nessa reta final do Brasileiro que a gente tá falando. Ó, ganhou do Inter e depois pegou quem? Acho que ele pega o Mirassol em casa e perde. Ah, já perdeu cedo pro Mirassol de novo, hein? Mirassol é complicado mesmo. Mas hoje não era pra ter empatado, era pra ganhar. É que o Brenner não quis. Mas não ganhou. Sim. Aí tu percebe que, tipo, essa é a justificativa para o fato do Vasco não ter vencido hoje. Só que a justificativa pro Vasco não ter vencido o outro jogo foi que a gente teve um jogador expulso cedo. E a justificativa pro Vasco não ter vencido o outro jogo é que o time não conseguiu performar. E a justificativa pro Vasco não ter vencido o outro jogo foi que houve um erro individual na saída. E a única coisa que não muda é que o Vasco não vence o jogo. Pior que eu tenho a solução. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Pra ver, chat. É porque tá com a luz ali, acho que não vai focar. Mas dá pra ver. É o Painato, né? Mas dá. Pode ligar, gurizada. Papai Renato Portaluppi tá livre. Vou te falar, os últimos 10 trabalhos dele, teve algum brilhante? Calma, tô perguntando. Brilhante, não é bom, brilhante. Se pegar nos últimos 10 trabalhos dele, tu vai chegar no Grêmio campeão. São 10. Ele já rodou muito clube, hein? Se bem que ele ficou muito tempo no Grêmio, né? Sim. Tá, os últimos 5. Cara... Vamos lá, vamos direcionar a pergunta. Tirando esse Grêmio que foi brilhante... É que, mano... Ele teve algum outro trabalho brilhante? No Flamengo... Não foi, tipo, o pessoal odiava ele. No Flamengo, ele piticou, pô. Tá, o pessoal odiava ele. Tô falando, tipo assim... Mas se o cara no não Grêmio, critica- ele era amado, certo? Não, era, né? Não na última passagem. Não, na passagem brilhante que você Na citou. passagem brilhante. Depois disso, não teve nenhum outro trabalho que ele foi próximo de Não. ser amado que foi no Grêmio. Não, brilhante acho que também foi só esse, mano. Ele teve um aproveitamento anos-luz melhor que o Diniz em todos esses outros que ele não foi brilhante. Sim, mas é isso. Tipo, o Diniz... O trabalho dele seria bom no Flamengo se não tivesse piticado. O Diniz não tava conseguindo vencer jogos com a seleção brasileira. Ah, mas, mano... Isso aí foi bizarro a passagem. É, mas é esse o ponto que eu tô querendo chegar. Não, dividido com um clube, isso aí não se faz, mano. Tipo, foi muito varziano. Tudo bem, mas aí é o ponto que eu tô querendo chegar. Dá pra São tirar. muitas coisas bizarras. E o Sim, Vasco não dá ganha. não dá pra botar em consideração isso aí. Não era pra ter acontecido nunca. Uma várzea isso ter acontecido. Mas, cara, eu treino um clube e uma seleção. Quando não consegue treinar nem só. Mas e o Fluminense, que quase foi campeão do mundo?
Com o Renato Gaúcho, não foi com o Diniz. Sim. Isso dá pra dizer que Foi um trabalho brilhante dele? brilhante. Na Copa do Mundo de Clubes, sim. Se ele foi o melhor time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Que ele farmou aura. Dito isso... competição é brincadeira. E aí depois deu uma complicada ali, mas... Se demitiu, né? Ele só porque foi eliminado por um time de bairro que não existe, inclusive o Grêmio bateu neles em 2017, mas ele mesmo que quis sair, né? Tite Vasco seria casamento perfeito. Seria. Caralho, Tite Aí não ia às pegar vezes o nunca. pessoal tá dormindo, tu me dá uma facada e me matar de uma vez. Tite também não ia pegar nunca essa pica aí. Se o Tite agora vazar do Cruzeiro, ele não vai pra nenhum lugar, ele vai repensar na vida, vai se aposentar.